Entrevista em estúdio. Então, estamos aqui já com o Dr. Francisco e vamos então trazer todos os detalhes para você que pensa em fazer a cirurgia bariátrica, tem dúvidas, mitos e verdades, o que será que envolve essa cirurgia? Será que você vai emagrecer e não vai voltar a engordar? Então vamos conversar agora com o Dr. Francisco. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao BNT News. Bom dia, Luciane, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Apesar da época do frio, vamos falar de um assunto também muito importante, né? Que é a obesidade, né? A obesidade, antes de falar de cirurgia bariátrica, falar de obesidade, nós temos que falar dos dados, né? Por que é um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, ele é tão alarmante, né? Não só no Brasil, como no mundo. O impacto disso tudo frente à saúde da população, né, mundial, como os impactos econômicos desse assunto tão importante, né? Então, falando de dados, né, hoje nós temos cerca de 20 a 25% da população mundial é obesa. Então, isso é um primeiro fato, né, importante para falar sobre isso. Cerca de 40 milhões de crianças até 5 anos têm obesidade, estão acima do peso. Então, esse é outro dado que mostra o impacto futuro desse assunto. E em relação às doenças que acompanham a obesidade. Hoje, quando falamos em obesidade, nós temos que falar das doenças que acompanham, que é o conceito chamado de obesidade. Doenças como diabetes, pressão alta, os problemas de colesterol, que acompanham esse impacto não só na saúde das pessoas, assim como os impactos econômicos. As projeções em relação à economia, em relação aos gastos com obesidade, hoje giram em torno de 2 trilhões de dólares no mundo. Então, a questão do desenvolvimento dessas doenças, problemas cardíacos, problemas cerebrais, como derrame, tudo isso impacta e é ligado diretamente à obesidade. Então, pode perguntar, Luciana. Doutor, eu ia perguntar se para o senhor. A obesidade, a pessoa é obesa porque ela quer ou é um problema aí de saúde, alguns fatores que levam à obesidade? Hoje a obesidade ela é considerada uma doença multifatorial. Nós temos várias causas ligadas a ela, não só a questão genética, os pais, avós com algum grau de obesidade, esse familiar tende a desenvolver também. E as doenças, como principalmente o diabetes, que acompanha, e também é uma causa e um dos focos relacionados ao tratamento também. E o que é a cirurgia bariátrica? Hoje a cirurgia bariátrica ela é uma técnica cirúrgica. Nós temos algumas técnicas endoscópicas hoje também, com o avanço relacionado e a importância desse assunto, se desenvolveu técnicas menos invasivas, relacionadas a esse assunto também. A mais comum hoje, não só no Brasil como no mundo, é a técnica chamada bypass gástrico, que é aquela técnica que mexe tanto no estômago, diminuindo o tamanho dele, como uma parte intestinal também. E doutor, e como funciona o procedimento? Bom, esse procedimento hoje ele é feito por videolaparoscopia. Então é aquela técnica que utiliza os buraquinhos, os portais cirúrgicos. É uma técnica minimamente invasiva, onde os resultados cirúrgicos e pós-operatório, principalmente, o paciente tende a retornar às suas atividades o mais precoce possível, dentro das suas atividades, das suas limitações. Então, hoje, o desenvolvimento dessas técnicas foi um salto para a cirurgia bariátrica. E como saber se a pessoa tem indicação de fazer a cirurgia? Hoje nós temos uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, onde ela é composta pelo cirurgião bariátrico, com a experiência dentro dessa técnica cirúrgica, psicologia, nutrição, cardiologistas, endocrinologistas, que vão fazer toda uma avaliação conjunta com o paciente. Hoje a gente preconiza que a escolha da técnica
ela passa por diversos fatores com a avaliação dos especialistas e dos exames também. Então a pessoa, ela chega, o obeso, ele chega para uma consulta, ele faz essa primeira consulta e aí ele já recebe a indicação se ele é um candidato aí à cirurgia ou é preciso aí várias etapas até saber se realmente ele é candidato? Hoje a principal avaliação que é feita, né, quando o paciente vai até o consultório, aos ambulatórios aí de todo o país, é em relação a um cálculo que se faz com a altura e o peso desse paciente. Então, essa variável que a gente tira dali é um dado, né, que é chamado IMC, que se chama Índice de Massa Corpórea, onde nós graduamos ele dentro de uma tabela. Geralmente aqueles pacientes hoje, pela legislação atual, né, pela recomendação, acima de 40 ele tem uma indicação absoluta, independente, e acima de 35 ele tem uma indicação com alguma doença associada, por exemplo, o diabetes e a pressão alta. Como eu falei lá no começo, o impacto relacionado ao diabetes, principalmente a doença, quando se fala em obesidade, tem que se falar em diabetes. A recomendação hoje, nós recebemos recentemente, cerca de um mês aí, uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, onde nós vamos baixar esse valor, né, para 30, né, com a obesidade, o diabetes e a pressão alta, para uma indicação, levando em conta todo esse dado que a gente tem da população obesa hoje no mundo, né? E aí, doutor, é uma coisa que envolve a qualidade de vida, né? Porque o obeso, então, ele já tem aí vários problemas e a partir do momento que ele faz a cirurgia, nós estamos falando em qualidade de vida. Sem dúvida, existe muitos mitos aí relacionados à bariátrica. Hoje sabemos que é um procedimento extremamente seguro, né? Seguro. E as vantagens, né, os pontos positivos a longo prazo, eles superam, né, qualquer tipo de risco relacionado e o paciente com uma boa indicação, um bom preparo, né, um bom segmento com as equipes multidisciplinares, a tendência é ter o sucesso, né, nessa técnica, nesse procedimento. E a cirurgia, ela é uma solução definitiva? Olha, eu sempre comento isso é uma coisa muito pessoal que eu falo para os pacientes, que a cirurgia ela é um benefício, né? A gente entrega isso para o paciente e ele precisa cuidar dessa cirurgia. A cirurgia não vai fazer um milagre, assim como nenhum outro tratamento. Então, se não houver um cuidado do paciente, não adianta esse paciente desejar muito a cirurgia bariátrica, perder peso, né? Querer muitas vezes focar na imagem corporal, mas ele manter os péssimos hábitos alimentares. Então esse paciente ele precisa manter esse acompanhamento mesmo depois da cirurgia, com o psicólogo, a nutrição, o cirurgião bariátrico, para que essa cirurgia tenha sucesso a longo prazo. Então, após a cirurgia, após o período de recuperação, ele precisa mudar vários hábitos, não só os alimentares, mas se é uma pessoa aí que não vai a uma academia, não pratica um exercício físico, com certeza ela vai ter essa recomendação. Sem dúvida. Então, esse paciente, ele precisa, né, mudar os hábitos. Eu tenho sempre uma boa conversa franca com o paciente em relação ao compromisso dele manter o acompanhamento, que é a parte mais importante. A cirurgia ela é o detalhe, mas o depois acaba sendo a parte mais importante, porque quando existem as complicações a longo prazo, a principal delas é o reganho de peso, muitas vezes é porque aquele segmento daquele paciente ele não foi adequado. Doutor, e aí uma pergunta que é bastante comum. Após a cirurgia, o paciente, a pessoa que era obesa, ela sente fome? A cirurgia, as técnicas, né, quando você indica uma boa técnica, cada paciente ele tem a sua técnica. Então, toda essa análise ela é extremamente importante, né, relacionado a uma boa escolha técnica. Então, a tendência desses pacientes é uma adaptação, né, a essa técnica cirúrgica, essa mudança, né, que ocorre no corpo desse paciente. Então, a tendência é que não haja, né, uma compulsão, uma fome após essa técnica, desde que ela seja feita dentro daquilo que é preconizado. E a adaptação ela é relativamente rápida no paciente, cerca de 3 a 4 semanas.
nessa transição da dieta alimentar, ele já está comendo normalmente e sem grandes problemas. Doutor, tem uma restrição de idade para essa cirurgia? Hoje nós temos a questão que leva nesse ponto importante em relação às doenças associadas. Se aquele paciente ele tem um risco cirúrgico maior, geralmente aqueles pacientes acima de 65 anos, a gente tende a ter uma avaliação mais criteriosa, né, em relação ao risco-benefício da cirurgia. Então o caso ele tende a ser avaliado de uma forma mais individual. Né? Então, em princípio, até pela recomendação atual que nós recebemos aí há pouco tempo do Conselho Federal de Medicina, cada caso sendo analisado ele não tem um limite de idade, né? Desde que seja avaliado com muito critério. Né? Doutor, e já para finalizarmos aí, qual a importância de ter aí o Centro Hospitalar São Camilo para esse tipo de procedimento? Hoje o Centro Hospitalar São Camilo ele é considerado um centro para tratamento da obesidade. Nós temos lá tudo aquilo que se preconiza pelo Conselho, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Nós buscamos montar dentro da instituição para dar o suporte não só para aquele paciente com o diagnóstico de obesidade, mas o sobrepeso também. Porque o nosso foco é a avaliação coletiva também desse paciente, a avaliação individual, no sentido de prevenir, né, que ele chegue na obesidade e precise do tratamento cirúrgico. Então, as ações de prevenção, elas talvez sejam até mais importantes do que o próprio tratamento cirúrgico. Então, nosso foco hoje, com esse centro de tratamento à obesidade e ao sobrepeso também, é fazer com que esse paciente consiga perder peso com outras medidas, além das próprias cirurgia bariátrica. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo.